Olá, pessoal. Vamos à nossa aula da semana. Lembrando que nós começamos a estudar, nós estamos estudando a equação do segundo grau, né? Nós vimos na aula passada como resolver uma equação do segundo grau incompleta, ou seja, quando ela falta ou o valor de A, ou o valor de B ou o valor de C. Hoje nós vamos resolver a equação completa. Usamos uma fórmula resolutiva ou essa fórmula também ela é chamada de forma de Bhaskara. Primeiro vamos entender a fórmula. Aqui nós temos delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Esse triângulozinho é chamado de delta, é uma letra grega. Aqui nós temos x é igual a menos b mais ou menos raiz de delta dividido por 2a. Lembrando que o valor de x, nós vimos nas questões da aula passada que x nós temos, na equação de segundo grau, nós temos dois valores para x, x1 e x2. E disse também que tem alguns autores que chamam x' e x'. Eu estou trabalhando com x1 e x2. Quando a gente termina de resolver a equação, no final nós encontramos dois valores para x. Então, essa fórmula de Bhaskara, ela também pode ser usada dessa forma, toda junta. Aqui acima eu separei ela. Aqui nós temos x é igual a menos b, mais ou menos, raiz quadrada de b elevado a 2 menos 4 vezes a vezes c. Tudo isso dividido por 2a. Lembrando que aqui, ó, ela tá junta. Aqui eu só fiz separar. Ó, b ao quadrado menos 4ac é igual a delta, certo? Aqui eu resumi. Eu prefiro usar ela separada. Primeiro calcula delta, depois nós vamos calcular o valor de x. Esse conteúdo, ele se encontra lá na página 58. Eu vou resolver a questão 74 para vocês verem como é que faz para fazer a próxima, certo? Aqui nós temos a página 58 do livro de vocês, a questão 74. Primeiro, nós temos aqui uma equação, x elevado a 2 menos x menos 6 igual a zero. Na letra A, vocês vão tirar somente os valores dos coeficientes, ou seja, o valor de A, de B e de C. Lembrando, o valor de A é igual a 1, porque o valor de A é o número que vem antes da incógnita elevada a 2, no caso aqui é o x. Então, como não tem número antes dela, é 1. O valor de B é o número que vem antes da incógnita sem expoente. No caso aqui, a incógnita que aparece nessa equação é o x. Então, não tem é 1. Como ela está negativa, então o valor de B é menos 1. O valor de C é menos 6, porque o valor de C na equação é o número que não tem incógnita, ou seja, ele está sozinho, sem letra, certo? Então, aqui na letra A você tira os valores do coeficiente, o valor de A, de B e de C. Depois, na letra B, pede para você calcular o valor de delta. Delta, lembrando, esse triângulozinho é delta porque é uma letra grega. Delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Vamos lá, para se calcular delta, nós vamos substituir. Ou seja, aqui, ó, delta é igual, no lugar do b, eu vou pegar o valor de b aqui, ó, menos 1. Dentro do parênteses, porque ele está negativo. E vou repetir o expoente 2. Menos, repete o sinal de menos, 4, esse 4 é da fórmula, 4 vezes, no lugar do A, eu vou colocar o valor de A, que é 1, 4 vezes 1, vezes o valor de C, que aqui no caso, ó, dessa equação é menos 6. Coloca dentro do parênteses também, porque está negativo. Então, nessa primeira parte aqui, nessa primeira linha, você só fez substituir. Tirou o valor de B e colocou o valor dele. Tirou o valor de A e de C e colocou os valores. Onde você encontra? Aqui, ó, os coeficientes que você já encontrou.
Agora, delta é igual menos 1 elevado a 2. É menos 1 vezes menos 1, que dá igual a 1. Mais aqui, ó, menos vezes menos, aqui é uma multiplicação. Menos vezes menos, mais 4 vezes 1, 4. 4 vezes 6, 24. Ou seja, aqui você multiplica os três números. Então, delta é igual 1 mais 24 é igual a 25. Então, o valor de delta é 25. Na letra C, está pedindo para você calcular o valor de x1. x1 é igual menos b mais raiz de delta dividido por 2a. Certo? Lembrando que lá na fórmula anterior que eu mostrei aqui, ó, x é igual mais ou menos, ou seja, um valor de x é com sinal de mais e o outro com o sinal de menos. Então, está aqui, ó, primeiro com sinal de mais. Aqui, ó. Aí, x1 repete. No lugar do b, quem é b? Aí você vem lá na equação que você tirou, é menos 1. Como o valor de b aqui, ó, b, e aqui está negativo, você multiplica o sinal. Menos vezes menos, mais. E no lugar do b, coloco 1. Mais, abre o radical, né? Você faz o radical. No lugar do delta, você vai colocar o valor de delta, que nós encontramos aqui, ó, que foi 25. Então, mais raiz de 25. O denominador é 2 vezes, no lugar desse A, você vai retirar, colocar o valor do A. E quanto é A? Você encontrou lá na equação que é 1. Agora, x1 é igual, repete o 1, repete o sinal de mais. Raiz quadrada de 25 é 5. Por quê? Porque 5 vezes 5 é 25. O denominador, 2 vezes 1, 2. Então, agora, igual, 1 mais 5, 6. Repete o denominador, que é 2. 6 dividido por 2, 3. Então, o valor de x1 é igual a 3. Letra D está pedindo o valor de x2. Aí você vem menos b, agora menos delta, raiz de delta dividido por 2a, né? O valor de x1 foi aqui, ó, mais. E o valor de x2, nós vamos usar o sinal de menos aqui. x2 é igual, do mesmo jeito, o 1, ó, o valor de b com o valor de b, aqui, ó, na fórmula está negativo e negativo. Menos vezes menos, mais. No lugar do b, 1. Repete o sinal de menos. No lugar do delta, 25. E 2, o denominador, 2 vezes o valor de a, você vai colocar 1. Porque o valor de a na equação é 1. Agora, x2 é igual, repete o 1, repete o sinal de menos. Retira a raiz quadrada de 25, que é 5. E 2 vezes 1, 2. Que é igual, eu tenho mais 1 e menos 5. Então, eu vou diminuir e repetir o sinal, né? Olha, é como se eu estivesse devendo 5 reais, fui lá com 1 real, paguei e fiquei devendo 4. Então, fica menos 4 dividido por 2. 4 dividido por 2 é 2, repete o sinal de menos. Então, o valor de x2 é menos 2, quando você dividiu. Agora, lá na letra E, a letra E vai pedir quais são as raízes dessa equação. x1 foi 3 e x2 foi igual a menos 2, que nós encontramos lá. Na letra F, está pedindo para você verificar se realmente essas raízes que você encontrou, esses números, são raízes dessa equação. Aí, o que é que você faz? Repete a equação desde lá do início da questão e substitui pelo primeiro valor de x, o x1. Aí você vai fazer, no lugar do x, coloca o 3 elevado a 2. Menos, no lugar do x, 3. Repete menos 6 igual a 0. Agora, 3 elevado a 2 é 3 vezes 3, 9. Repete menos 3, menos 6 igual a 0. 9 menos 3, 6. Repete menos 6 igual a 0. 6 menos 6, 0. Observe que deu igual a 0. Então, o valor de x1, que é o 3, é solução dessa equação, porque quando substituiu, deu igual a 0. Agora, você vai fazer a mesma coisa com menos 2, que é o segundo valor
da equação, que foi x2. Aí vem, no lugar do x, ó, no lugar desse x, coloca menos 2 entre parênteses porque está negativo. Repete o expoente 2. Menos, ó, menos da equação, repete. O valor de x não é negativo, então coloca dentro do parênteses. Então, o sinal de fora, que fica fora, é o sinal da equação. E o dentro do parênteses, porque o valor de x, ele é negativo. Repete menos 6 igual a 0. Agora, menos 2 elevado a 2 é menos 2 vezes menos 2, que dá igual a 4. Menos vezes menos mais, 2 vezes 2, 4. Multiplica o sinal aqui também, ó. Menos vezes menos, mais o 2. Repete menos 6 igual a 0. Agora você soma. 4 mais 2, 6. Repete menos 6 igual a 0. 6 menos 6, 0. Então, a resposta é sim. Os números que você encontrou aqui da raiz, 13 menos 2, é verdadeiro. Porque quando substituiu, né, tirou o x, colocou o 3, no final deu 0 igual a 0. Quando substituiu por menos 2, tirou o x, colocou menos 2, no final também deu igual a 0. Então, a resposta é sim. Essas raízes, esses números, é raiz dessa equação. Terminou, você continua na página 58, vai responder a questão 75. Lembrando que essa que eu respondi, que eu expliquei, é da 74. É a questão 74. E agora vocês vão responder a 75. É baseada nessa que eu expliquei, certo? Qualquer dúvida, me pergunte.